Para darmos início à nossa plenária de compromisso público, chamarei as autoridades do CRES que comporão a mesa que dirigirá os trabalhos dessa tarde. Eu convido o Alberto Tomita, diretor tesoureiro do CRES, José Augusto Sasso, conselheiro do CRES, Valmir Sebastião Galo, delegado municipal do CRES de Vinhedo. Composta a mesa, peço para a Vitória, para o Fábio Predigar, para serem os portadores dos pavilhões do Brasil, de São Paulo e da cidade de São Paulo. Eu pediria aos demais que ficassem de pé em sinal de respeito. Após a entronização dos pavilhões, iremos entoar o hino nacional. Entre
essa clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar? Gostaria de chamar também, para compor a mesa, o vereador dos corretores, o Gilson Barreto. Por favor, vereador. Boa tarde. Desde já agradecemos. O Gilson Barreto é corretor de imóveis e é o 6º mandato dele já aqui na vereança de São Paulo. E ele que intercede junto à mesa diretora, aos presidentes aqui, e consegue esse espaço para a gente. Se a gente fosse entregar lá no Cresce, demoraria uma eternidade. Então, só temos que agradecer a ele, uma pessoa boníssima. Obrigado, Gilson. Evocando a presença de Deus, dou por instalada a presente plenária de compromisso público. Do que se trata? Se trata do encerramento do processo inscricionário dos senhores junto ao Cresce. Nessas ocasiões, quem faz a entrega dessa documentação é o nosso presidente, José Augusto Viana Neto. Ele está de viagem, não pôde comparecer e pediu que eu o representasse. Eu sou o vice-presidente do Cresce e meu nome é Jaime Tomás Ramos. Estamos lá, qualquer coisinha que precisar, estamos sempre às ordens. E, para a gente poder dar essa continuidade, o Viana geralmente deixa uma mensagem gravada para poder dizer passar alguns instrumentos, algumas coisas que vocês precisam ficar sabendo no dia a dia que não se aprende na escola. Então, vamos ouvir o que o presidente tem para falar, por favor. É com muito prazer e satisfação que o Cresce de São Paulo recepciona todos vocês para este importante momento em vossas carreiras. Eu quero alertá-los de que este nosso evento tem uma duração curta. Nós somos bem objetivos, estamos todos vivendo a concretização do vosso processo inscricionário no Cresce de São Paulo. Isso significa dizer que todos deverão prestar um compromisso público perante o Pavilhão Nacional, evidente, um compromisso de acatamento às leis que define a atividade profissional do corretor de imóveis e o código de ética da nossa atividade profissional. Então não há muitas delongas, porém, algumas informações que consideramos importantíssimas que vocês as recebam neste momento, a fim de que possa evitar problemas no relacionamento entre vocês e o Cresce, né, do Cresce para com vocês e de ambos para com a sociedade. E essas explicações dizem respeito a uma real interpretação do ponto de vista jurídico da figura do Conselho de Fiscalização Profissional. Os conselhos de fiscalização são muito confundidos pela sociedade como um todo, e principalmente por aqueles que vêm aqui, como vocês, buscar a sua carteira. As pessoas vêm para cá imaginando ser o conselho um órgão corporativista que tem como objetivo final do seu trabalho trazer uma fiscalização sobre o pseudo profissional a fim de que os profissionais tenham um mercado de trabalho preservado, para que possam ganhar mais. E é uma interpretação ruim, que nos traz muitos prejuízos. Para que todos vocês possam melhor entender, já houve oportunidades em que apareceram no Cresce pessoas que têm 35, 40 anos ou mais de inscritos. O Cresce tem 50 anos de existência. E chega lá essas pessoas dizendo, olha, eu vou parar de pagar o Cresce porque eu paguei o Cresce durante toda a minha vida e nunca tive retorno nenhum. A única coisa que os Cresce sabe fazer é mandar o agente fiscal lá no meu ambiente de trabalho.
Então, quando eu precisei de um advogado para me defender numa causa, procurei o Cresce e o Cresce não me proporcionou assessoria jurídica. Ou ainda tem aquele que chega pensando assim, olha, eu quero fazer um tratamento de saúde, preciso comprar remédios, aí procura o Cresce não tem atendimento médico para o corretor. Ainda aqueles que querem passar as suas férias numa colônia, procura o Cresce. Pronto, o Cresce não tem colônia de férias. Então a fala é essa, vou pagar o Cresce para quê? Se a única coisa que o Cresce sabe fazer é mandar o agente fiscal no meu ambiente de trabalho 3, 4 vezes por ano. Essa é a fala e, no fundo, evidentemente, é a grande realidade. Não confundam o Cresce com uma sociedade de amigos de corretores de imóveis, com uma associação de corretores, com um sindicato. Não é nada disso. O Cresce é uma autarquia federal. O Cresce, ele foi criado por lei. Num determinado momento, o presidente da República encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei que foi debatido entre os senadores, foi aprovado no Senado, em seguida foi aprovado pelos deputados, na Câmara dos Deputados. De lá o projeto retornou ao presidente da República, já aprovado, ele sancionou a lei e a fez publicar no Diário Oficial. Então, a partir daquele momento, foi instituída uma autarquia federal de registro e fiscalização desta atividade profissional, que tem como objeto final de seu trabalho proporcionar à sociedade como um todo proteção frente aos maus profissionais, eventualmente aqui inscritos. Então, este é o papel do Cresce, proporcionar à sociedade proteção frente aos maus profissionais, eventualmente aqui inscritos. Nós não podemos confundir o Cresce com uma entidade corporativista. Não é. O Cresce é um órgão público e vocês têm que ter sempre em mente que quando nos chega a notícia de que algum inscrito no Cresce desrespeitou a legislação, seja por inabilidade, desconhecimento ou má-fé, será instaurado um procedimento de apuração dos fatos. Chegando-se à conclusão de que os fatos procedem, este processo irá à apreciação do Conselho Pleno, onde uma pena eventualmente será aplicada àquele inscrito. As penalidades no Cresce, elas vão de censura verbal, advertência por escrita na carteira profissional, multas pecuniárias, suspensão da inscrição por prazo de até 90 dias, culminando com o cancelamento definitivo da inscrição, impedindo aquela pessoa de exercer esta atividade em todo o território nacional. Vejam, é bem diferente daquilo que as pessoas imaginam. O Cresce, além de aplicar uma pena administrativa, ainda encaminha este processo ao Ministério Público para que sejam analisadas eventuais questões penais ali embutidas, para que o Estado possa tomar as providências que julgar cabíveis contra aquele profissional. Então, muita atenção. Este é o nosso trabalho. E a notícia do descumprimento da ordem, da lei, nos chega ao Cresce através dos clientes que se sentem lesados em alguns atos. Muitas notícias também nos chegam por parte de corretores de imóveis que se sentem incomodados pela forma como a qual algum colega está exercendo a atividade e acabam denunciando. Recebemos também notícias do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, da Câmara Municipal, da Prefeitura, e acompanhamos bem de perto todas as notícias, rádio, jornal, televisão, revistas. Nós temos um clipping que nos chega imediatamente as notícias
de irregularidades no mercado imobiliário. E com base nesses fatos, imediatamente nós instauramos um processo para apuração dos fatos. E o Cresce vai até o fim. E lembrem-se, as senhoras e os senhores, quando saírem deste ambiente hoje, todos serão chamados por um único nome: corretores de imóveis. Quando um erra, pesa sobre toda a comunidade. Então, muita atenção. Por mais que o Cresce faça, no sentido de valorizar a atividade profissional, ainda assim há aqueles que, quando saem da linha, prejudicam todos. Como inúmeras vezes tivemos a oportunidade de ver pela televisão o repórter com a câmera escondida e a corretora de imóveis oferecendo área de proteção ambiental ao repórter e ainda dando explicações detalhadas de como se faz para desmatar sem que a polícia perceba. Outro caso muito escandaloso, um cidadão reuniu dinheiro a vida toda, economizando com alimento, com estudo para os filhos, com uma roupa melhor, não fez um passeio sequer para ter o dinheiro para comprar sua casa própria. No momento da escolha, ele procurou uma imobiliária, já para evitar que tivesse prejuízo. E aquela imobiliária vendeu para ele um imóvel que era do CDHU. Portanto, não poderia ser comercializado. E a pessoa, 90 dias depois, foi despejada e perdeu todo o dinheiro. Então, senhoras e senhores, o trabalho do Cresce é esse: tirar do nosso meio essas pessoas que denigrem o nosso bom nome. Nós queremos que o cliente, ao estar na frente de um corretor, ele o faça com confiança, na certeza de que terá seus anseios atingidos. O corretor é aquele profissional que se preocupa com a ética, que tem a preocupação, em primeiro lugar, o cliente. Outro fato também que eu gostaria de deixar todos cientes é aquela frase: olha, eu vou deixar de pagar o Cresce. Esta frase também ela dá problemas. Para os inscritos, o pagamento ao conselho ele é obrigatório. Todo aquele que está inscrito no conselho, por lei, tem a obrigatoriedade de pagar a sua anuidade. Aqueles que deixam de pagar a anuidade até o dia 31 de março de cada ano, que é o último dia para pagamento sem multa, juro ou correção monetária, aqueles que não pagam até essa data, o Cresce tem a obrigação de inscrever o nome daquele inadimplente no rol da dívida ativa. De lá, nós extraímos uma certidão e encaminhamos para execução na Justiça Federal. Por conta disso, há corretores de imóveis que têm contas bancárias bloqueadas, automóvel penhorado, imóvel penhorado, por conta de não ter pago a anuidade do Cresce. Há aqueles que se inscrevem depois de inscritos, deixam por uma razão ou outra de exercer a atividade profissional. E aí deixam de pagar o Cresce. É claro que terão problemas. Há aqueles que se candidatam a cargos públicos, prefeito, vereador, deputado, vice-prefeito, ou então fazem concursos públicos para assumir cargos públicos e depois de aprovados tomam posse e aí deixam o Cresce de lado. Vão ser processados da mesma forma. O Cresce vai fazer a execução na Justiça Federal. Porque o gestor que assim não fizer, responderá com seus bens pessoais por não ter tomado as medidas que a legislação lhe obriga. E é importante também que todos saibam que, por ser um tributo, este dinheiro que recolhemos ao Cresce, o valor e sua data de pagamento não são frutos da imaginação da diretoria do Cresce, nem menos da diretoria do COFES. O valor e a data de pagamento também é resultado de uma lei federal. Num determinado momento, o presidente da República encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei. Lá ele é debatido por senadores, depois por deputados, aprovados tanto no Senado quanto na Câmara, e retorna ao presidente da República, que sancionou e fez publicar em Diário Oficial.
o valor e a data de pagamento. E se alguém neste país tiver que mudar este valor e sua data de pagamento, somente o Congresso Nacional Brasileiro é que tem autoridade para tal. Nem a Presidente da República poderá fazê-lo por decreto. A Constituição brasileira não permite. É bom também que todos saibam que, por ser dinheiro público, esta diretoria presta contas do uso desse dinheiro no Cresce. Nós prestamos contas ao Conselho Pleno aqui em São Paulo. Depois de analisadas e votadas essas contas, elas são encaminhadas ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis lá em Brasília, onde novamente são analisadas e votadas pelo Conselho Pleno do Conselho Federal e depois disso encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. Então esta diretoria tem seus atos fiscalizados por 2 conselhos, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Federal do Trabalho. É importante que vocês saibam que todas as contratações de bens e serviços feitas no Cresce são através da Lei 8666, a Lei das Licitações. Todos os nossos funcionários são contratados através de seleção pública e devemos ainda obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo no Cresce é regrado por leis federais bem claras e objetivas, das quais nós não podemos nos afastar. Digo isso para que as senhoras e os senhores saibam da grande responsabilidade que assume neste momento ao concluir o vosso processo de inscrição no Cresce de São Paulo. Agora é bom também que se diga, caso alguém se afaste da atividade profissional, há como deixar de pagar o Cresce sem ter problemas. Há 2 formas. A primeira delas, a suspensão provisória de sua inscrição. Caso haja um dos 3 motivos que passo a expor, qualquer inscrito poderá requerer, por prazo máximo de 2 anos, a suspensão provisória de sua inscrição. É impedimento para o exercício da atividade por ordem médica, impedimento do exercício da atividade por ordem judicial ou então viagens ao exterior. Qualquer um desses 3 motivos ensejam a possibilidade do inscrito requerer a suspensão provisória de sua inscrição por prazo máximo de 2 anos. Agora, caso queira se afastar da atividade por prazo indeterminado e não queira declinar os motivos, o inscrito poderá pedir o cancelamento de sua inscrição e, pelo período que tiver afastado da sua atividade profissional, afastado da corretagem imobiliária, poderá ficar com sua inscrição cancelada. O dia que quiser voltar a exercer a atividade, procure o Cresce e faça um requerimento de reinscrição. No caso da suspensão provisória, o retorno da atividade se dá com o pagamento da anuidade a partir do momento do retorno. Agora, aquele que pede o cancelamento, ele, além do pagamento da anuidade, ele vai ter a despesa também do processo de reinscrição, porém, sem multa, sem juro, sem correção monetária. Tudo muito tranquilo, sem estresse. E eu também quero dizer para vocês que é muito importante, nós corretores de imóveis, hoje já somos mais de 122 mil inscritos, portanto um público grande que tem um perfil socioeconômico, cultural bem delineado, que acaba interessando para muitas empresas públicas e privadas, que procuram o Cresce para a celebração de convênios não onerosos para o Conselho e com benefícios para todos nós corretores de imóveis. Então, se vocês procurarem no site do Cresce, vocês irão encontrar convênios com hotéis, agências de viagem, hospitais, clínicas médicas, lojas de roupa, de automóveis, universidades que dão desconto de até 50% para o corretor de imóveis,
ou alguém de sua família. Nós temos um convênio com montadoras de automóveis que dão descontos que vão de 9% a 19% no preço de tabela. Então, o corretor de imóveis pode comprar o veículo com todo esse desconto. É importante também que os colegas saibam que, a partir de hoje, todos adquirem o direito de entrar no site do Cresce e criar sua senha para a navegação na área privativa do corretor de imóveis. Lá, vocês vão encontrar inúmeros documentos, que temos ali, modelos, informações interessantíssimas e o mais importante de tudo, você vai poder organizar a sua vida profissional. Não há necessidade de você comprar nenhum programa para a organização de seu escritório, fazer o cadastro de seus clientes, de compra, venda, de locação de imóveis. O Cresce tem um programa altamente bem desenvolvido, específico para aqueles que trabalham no mercado imobiliário. E vocês poderão usá-lo e colocar ali em exposição ao público toda a sua mercadoria, todos os imóveis que você tem para venda ou locação. E com fotografias em número ilimitado. Então é uma oportunidade muito interessante e nós estamos fazendo um trabalho a fim de que a sociedade como um todo use o site do Cresce para procurar imóveis para compra e para locação. É uma oportunidade que você tem de anunciar gratuitamente o imóvel. E é importante também que todos saibam, o Cresce ministra cursos e nós fazemos palestras. São 700 cursos e palestras em cada ano. Um número imenso de atividades culturais a fim de que o corretor de imóveis possa acompanhar a evolução da nossa legislação, a transformação dos critérios de financiamento, enfim, as tendências de mercado, tudo aquilo que diz respeito a uma boa atividade profissional em que o cliente possa ser contemplado com um atendimento de altíssimo nível. O Cresce ministra todos esses cursos e palestras, inclusive o programa de educação continuada do corretor de imóveis, que é muito interessante, principalmente no módulo de avaliação imobiliária. O corretor de imóveis é um profissional já definido por inúmeras decisões judiciais de tribunais superiores, o profissional capaz de fazer avaliação imobiliária. E há muitos colegas hoje que trabalham como peritos judiciais em todo o Brasil. Há colegas que não vendem nem alugam imóveis, trabalham somente como peritos judiciais nomeados pelos juízes das diversas comarcas brasileiras. Então, aquele que quiser fazer um curso de avaliação, um curso que tem uma boa densidade técnica, procure o Cresce. Nós temos o curso que é de 105 horas, são 35 aulas, de 3 horas cada aula, são 35 dias consecutivos, de segunda a sexta-feira. Todo aquele que tem frequência acima de 75% e é aprovado no exame final, ele recebe um diploma. E esse diploma lhe dá o direito de se cadastrar no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, fonte de pesquisa de clientes do Brasil inteiro, a fim de pesquisar corretores que fazem esse tipo de trabalho. E mais uma informação importante. Todo aquele que queira atuar como perito judicial, não há necessidade de curso de 3º grau, basta ser inscrito no Cresce. E também não precisa fazer o curso de avaliador. Qualquer corretor, ele é considerado apto para fazer avaliações. Nós recomendamos o curso, até porque o curso é de graça, para que o corretor possa ter melhores condições técnicas, elaborar um laudo com as normas da ABNT, que é um laudo que dá muita credibilidade e a margem de erro fica próxima de zero. O profissional trabalhando corretamente fica muito fácil. Então, aquele que quiser trabalhar como perito judicial, veja quais são os juízes das comarcas que lhe interessam e procure o Cresce. Nós vamos emitir um ofício aos juízes da comarca lhe apresentando como uma pessoa que tem essa disponibilidade. E você levará ao juiz em mãos este ofício do Cresce para colocar o seu trabalho à disposição.
Veja, tudo isso que eu falei para vocês, o sistema de controle do escritório imobiliário, o nosso portal imobiliário, os cursos, palestras, enfim, tudo que o Cresce faz, não há 1 centavo de ônus para o corretor de imóveis. É gratuito. Fica aqui um aviso. Se em algum momento você for chamado para participar de um evento que porventura tenha que pagar algum valor, saiba, não é o Cresce de São Paulo que está realizando. Tudo que o Cresce faz é com recursos próprios ou então patrocinado por alguém que tem interesse em transferir alguma informação, mas para o corretor nós não cobramos nada. O único valor que o Cresce cobra do corretor é a anuidade, que é uma obrigação legal. Colegas, eu espero que vocês tenham entendido com profundidade essas questões, saibam da grande responsabilidade que vocês têm a atuar no mercado como corretores de imóveis. Nós esperamos que tenhamos uma boa convivência, esperamos que vocês possam nos procurar para vir atuar como membros de comissões e grupos de trabalho. O Cresce tem hoje mais de 1.600 corretores de imóveis que trabalham como voluntários. O Cresce é todinho tocado por voluntários e esperamos que vocês possam vir fazer parte desta grande equipe. Nós precisamos de mais pessoas. O número de novos corretores é muito grande. A sociedade necessita de um trabalho cada vez melhor e a sua presença conosco é muito importante. Então, espero que vocês tenham uma bela carreira. Tudo que precisarem, por favor, nos procurem no Cresce, estaremos sempre à disposição. Existem normas e regras, das quais nós não podemos nos afastar. E nisso, nós somos extremamente zelosos, mas estamos à disposição de todos, a fim de que possamos ter uma boa convivência e um mercado imobiliário cada vez mais humano, cada vez mais correto, em especial o cliente respeitando vocês, corretores de imóveis, como profissionais sérios, profissionais éticos, profissionais dignos, tá bom? Um sucesso muito grande para todos vocês, muitas felicidades nessa nova atividade profissional e conte sempre conosco. Um abraço a todos. Bom, essa é aquela hora na igreja, né? Se tem alguém para se manifestar. Se alguém quiser desistir, é o momento. Se não, vê a batata quente que vocês vão segurar aí. Certo? Então, ó, corretores para sempre, hein? Não tem volta. Gente, eu gostaria agora de franquear a palavra ao Gilson Barreto para ele dar um recadinho para vocês. Ele que é nosso colega, um corretor, e ele é líder aqui numa pesquisa muito importante que está sendo feita de opinião pública. Então vamos dar um ouvidinho no patrono de vocês aqui hoje. Por favor, Gilson. Muito obrigado, presidente. Quero saudar todos vocês aqui presentes nesta tarde tão importante aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês, a esta casa, que é a casa de vocês, e dizer que, ao ouvirmos o presidente Viana, a gente fica assim um pouco apreensivo. Caramba, onde é que eu vim me envolver? Tanta coisa, né? Mas os médicos têm o Conselho Regional de Medicina, que são as mesmas normas, criado também por lei federal. Nós temos também os contadores, os advogados, mas o mais importante disso tudo, e sempre eu rendo minhas homenagens ao Cresce, é a sua diretoria, os conselheiros, a participação efetiva. Eles defendem muito a classe, somente junto ao Congresso Nacional, as câmaras estaduais, as câmaras municipais, demonstrando o seu valor. Até um dos exemplos desse que a gente pode ver, que algumas redes de televisão, nas suas novelas, coloca a imagem do corretor. Isso é muito importante para a gente, não de maneira pejorativa. Advogados, corretores, como poderia pôr outras profissões também, mas em respeito e sabendo que existe uma instituição que resguarda a classe,
Claro que eles colocam dentro de uma linha de conduta, de ética, de conduta, de presteza à sociedade. Isso é muito importante. Eu aqui na Câmara, estou no 6º mandato, estou aqui no 7º andar, eu pedi para o pessoal distribuir cartão para vocês e no fim, na saída também está na mesa, me coloco à disposição como colega. Eu estou presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, agora em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui? Nós estamos discutindo a lei do zoneamento. E essa lei do zoneamento, quem trabalha em São Paulo, principalmente os corretores, é muito importante acompanhar as audiências públicas. Nós definimos de fazer 46 audiências públicas em toda a cidade de São Paulo, para que as pessoas possam tomar conhecimento como vai ficar a cidade de São Paulo. Então, vai mexer com a casa da pessoa, com o quarteirão, com a rua, porque vai determinar qual o coeficiente de construção de cada região. Nós temos corredores, vai poder construir 4 vezes. Nós temos regiões mistas, que vai poder construir até 28 metros de altura. E os clientes, a procurar vocês, vão querer saber o que é que eu posso fazer naquela região. E muita incoerência foi aprovado no plano diretor estratégico, que é o principal, já foi aprovado, agora a lei do zoneamento. Por isso que nós também, conhecedor dos problemas, principalmente dessa área imobiliária, a gente definiu fazer 46 audiências públicas. Hoje nós vamos ter aqui nesse salão, às 19 horas, que hoje é temática, nós vamos falar do meio ambiente, das áreas destinadas ao meio ambiente, preservação e cultural, que toda segunda-feira nós temos uma audiência pública, que às 19 horas é aberta para todo mundo. E nós estamos fazendo as quartas-feiras, aliás, as quintas-feiras, às 19 às 22, e sábado de manhã e sábado à tarde, em várias regiões. Quinta-feira passada nós fizemos Jabaquara, sábado fizemos em Freguesia do Ó e Nova Cachoeirinha. Essa região que nós fizemos, hoje vamos ter aqui, quinta-feira que vem, não me lembro, está no site da Câmara, que é muito importante. O corretor de São Paulo, que vai trabalhar, ou trabalha em São Paulo, se não conhecer a lei do zoneamento, vai ter dificuldade. O CRES está acompanhando, tem seu representante nas audiências públicas, está sempre presente, mas é importantíssimo a participação. E o que vocês precisarem de material, pode ter meu e-mail no cartão, pode manter contato, é um prazer trabalharmos juntos e orientação, pode vir, também estou à disposição de vocês, tá bom? Então, boa sorte, que Deus ilumine a todos. Nós sabemos que a profissão, hoje o mercado imobiliário está muito ruim, não é o mercado imobiliário, é a situação do país, todos nós acompanhamos de perto e sabemos que nós vamos ter uma fase muito difícil, principalmente esse ano. Então, nós vamos ter, mesmo com o corretor, nós vamos ter muita paciência para a gente poder defender o nosso pão de cada dia. Mas desejo boa sorte, que Deus ilumine a todos e que vamos à luta, que a partir de amanhã começar a ganhar dinheiro. Muito obrigado. Bom, gente, nós falamos aqui, e eu vou falar uma outra coisa agora, que vocês vão achar o maior absurdo. O corretor de imóveis, ele não pode vender imóveis, e não vende imóveis. Vocês acreditam nisso? Está na nossa legislação. Nós podemos mostrar um imóvel, vender nunca. Nós não somos vendedores, nós somos viabilizadores de negócio. Preste bem atenção, é muito diferente. Você não pode induzir uma pessoa a comprar um imóvel. O que um corretor precisa para poder exercer com perfeição a sua profissão? Ele precisa de informações, que é o que o cliente quer.
que o Jesus acabou de falar aqui. Imagina eu, como cliente, chegar e falar assim, bom, eu vou comprar esse terreno aqui, ele tem 10 por 35, eu posso fazer um prédio de 4 andares? E o corretor não saber se pode ou não pode, qual é o recuo, qual é o recuo. Ele tem que ter essas informações, ele tem que saber isso. Corretor, a profissão é tão difícil que eu calculo mais ou menos entre 8 e 10 anos de vivência, mas batalhando no duro, para aí ele começar a ser corretor de imóveis. É muito difícil essa profissão. Nós temos que ter um conhecimento, mas muito, muito grande de tudo. Nós temos que avançar numas 50 profissões para poder ser um bom corretor de imóvel. Nós temos que entender até de engenharia, do que é feito a fundação, do que não é feito, como é que é baldrame, não é baldrame, como é que vai fazer aqui, tem que fazer um muro de arrimo, o corretor tem que conhecer, gente. Quando entra dentro do imóvel, arquitetura, como é que não é, o corretor tem que saber, e assim ele vai indo. O corretor vira decorador, vira pintor, vira serralheiro, ele tem que conhecer tudo. O cliente quer informação, ele chega lá e ele fala assim, primeira coisa no plantão, o que tem aqui em volta desse bairro? Tem supermercado? Escola? Pronto-socorro? Ponto de táxi? Polícia? Não tem? É violento, não é? O corretor tem que saber. Então veja o conhecimento do corretor. Adentra o imóvel e fica imaginando as perguntas que vêm para nós. Poxa, é bonito aqui, então. Do que é essa pintura? Uma massa corrida com látex de primeira linha, souvenir e coisa parecida, né? O corretor tem que conhecer. Ele pergunta do vaso sanitário, que marca é esse vaso sanitário? O corretor tem que saber. E esses metais aqui? É Deca. Não é Deca, é Lorenzetti? Nós temos que saber. É complicado, gente. Se vocês vacilarem um pouquinho, o cliente, porque ele não sente firmeza. Então, o Cresce, sabedor disso, o que ele tenta passar para o corretor, para vocês que estão iniciando? Conhecimento, para não demorar tantos anos para a gente ficar um bom corretor. Porque é que nem motorista de carro, ele tira a carta, né? Mas dirigir ele não dirige, ele só tem uma autorização, que é a carta. Mas dirigir ele vai ver, depois de uns 3, 4 anos que ele está dirigindo, pouco como não dirigia nada, não sei nem como é que eu passei no exame, né? Então, é assim a vida. Então, nós estamos tentando passar bastante informações. O Viana falou que o Cresce não é corporativo. Claro que não, ele nem pode ser, porque se ele fosse corporativo, ele não estaria exercendo para o que ele veio. Ele veio para regulamentar a profissão e punir os maus elementos. E uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, se vocês tiverem mal intencionados para trabalhar nessa profissão, desistam. Essa é a única profissão que vocês têm 2 clientes, que vocês vão mediar, comprador, vendedor, locador, locatário, e vocês não podem pender para nenhum dos lados, certo? Olha a dificuldade. Se você falar que o comprador falou do vendedor, o que o vendedor falou do comprador, o negócio já abriu, na hora. Aquele cara é muquirana, hein? O cara tirou até a lâmpada, não é assim? Então, olha a nossa defesa do nosso pão aí, que jogo de cintura que nós temos que ter. Pense em vocês a hora que entrarem em documentação imobiliária, que advogado vai conhecer mais do que um corretor sobre documentação imobiliária. Não pode existir, o corretor tem que saber tudo. Escuta, eu tenho que pagar laudêmio aqui. Aqui em São Paulo tem pouco, nem existe, né? Mas de onde eu sou do litoral, sou da Praia Grande, então lá existe prédios com laudêmio e prédios sem laudêmio. Mas o que é o laudêmio? O laudêmio é um imposto que nós pagamos para a Marinha, que é 36 metros e 14 e uns quebradinhos da maré mais alta, que é terras da Marinha. E terras de índio também se paga laudêmio. Então aqui em Barueri, ali tem laudêmio também, porque ali é terra indígena. E como recolhe esse laudêmio? Pronto, o corretor já se embananou. Não é verdade? Então, informação, gente, é o que nós mais precisamos. Precisamos saber tudo, mas tudo. Se informem, leiam, tentem aprender. O que o Cresce tem acho que tem mais de 2.000 palestras lá na TV Cresce para vocês acionarem o que interessa para vocês, esse determinado trabalho que vocês estão fazendo,
procurem, lá tem toda a documentação, você já pode entrar na área restrita do corretor, pode pegar tudo para não fazer nada errado. Lembre-se, o único responsável numa transação imobiliária é o corretor de imóveis, não existe outra pessoa. Capítulo 13 do nosso Código Civil, artigos 722 ao 29, só fala sobre corretagem. O 723 nos obriga, senão podemos levar uma ação de prejuízo, uma ação que a gente não deu uma informação correta e nós fizemos qualquer coisa errada, pode dar um problema, nós podemos ser processados e podemos ter que indenizar aquela pessoa. Antigamente, até eu, hoje até falei aqui de manhã, quando eu comecei, eu pensei que o responsável era o cartorário. Você leva todos os documentos lá, ele vai passar a escritura. Não existe ainda uma venda segura 100%. Sempre pode haver um probleminha e pode dar. A gente se cerca de todos, tiramos todas as certidões, tudo, mas já aconteceu e está sujeito a acontecer. Agora está aprovada uma lei, ela está em vigor, né? Que tudo que acontecer tem que estar na matrícula. Quando ela for exercida, tem 2 anos para se habilitar. Quando ela for efetivamente, então nossa profissão vai ficar mais fácil. Você vai lá no registro de imóveis, quero tirar uma certidão. Tira a certidão, diz lá se o imóvel pode ser vendido ou não. Que aí você está vendendo com todas as garantias possíveis. Eu sei de caso que uma pessoa vendeu um imóvel, tirou todas as certidões, um corretor de nome até, tirou todas as certidões e passado um tempo veio uma ação trabalhista e o cara perdeu uma cobertura. Uma ação. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa que vendeu para ele, há 15 anos atrás ele teve uma firma em Belo Horizonte, tinha uma ação trabalhista lá correndo. Como é que nós vamos saber? Você se calça de tudo e não consegue. Então agora saiu uma lei que tudo vai ter que constar na matrícula. Aí sim, a venda de imóvel vai ser 100% segura. Então, como ela não é 100% segura, os nossos cuidados redobram. E se a gente não for honesto nessa profissão, esquece. Senão, cada vez que for fazer uma venda, você está fazendo a primeira venda. É muito difícil. Nós precisamos fazer 1, 2, 3, e aquelas pessoas começam a indicar a gente, né? Aí que você começa a formar os seus clientes verdadeiros. Mas para que aquela pessoa tem que te indicar? Você tem que mostrar para ele que você fez tudo direitinho. Por isso que nós temos que ser honestíssimos nessa profissão. Senão nós não vendemos. Eu tenho um caso comigo, que uma mulher queria que eu vendesse 2 imóveis dela. Eu falei, não vendo porque a senhora não tem a documentação hábil para mim poder. Não, mas eu tenho cliente, tudo, você só faz o contrato. Não vendo, não quero ganhar nada. Ela foi embora, me xingou, era num domingo de manhã. Passado uns 2 anos, ela mudou lá da Praia Grande, foi para Poços de Caldas. Passado 2 anos, ela voltou. Ela voltou, foi me procurar para comprar imóvel. Eu falei assim, mas a senhora vai comprar imóvel comigo? Eu briguei com a senhora. Ela falou, pelo menos eu tenho certeza que eu vou estar garantida. Entenderam? Viu? Então eu não perdi nada, não. Eu ganhei, porque eu ganhei a confiança dela. Então ela veio me procurar posteriormente, quando era um imóvel para ela. Ela comprou 3 imóveis comigo. Então, eu costumo dizer, se nós somos malandros, vamos ser honestos por malandragem, senão vocês não sobrevivem nesta profissão, gente. Honestidade é o ponto-chave da nossa profissão, certo? O Cresce está fazendo aqui algumas palestrinhas aí, só para vocês saberem, ó. Tem agora aqui, quem for da região de Rio Claro, vai ser dia 11/8 às 18 horas. Os 3 primeiros passos do perito avaliador de imóveis. Corretor de imóveis, qualquer um, não precisa ter curso de peritagem de nada. Já está autorizado a avaliar imóveis. Quem perguntar para vocês, só o fato de você ser corretor, você já pode avaliar imóveis. Mas existem cursos, que nem o Viana falou do PROES, que se dá direito a se cadastrar no Cadastro Nacional de Avaliadores, que é muito importante porque nós vamos aprender as normas da ABNT,
Não é só valor, nós vamos saber mais coisas, certo? Então, esse aqui, os 3 primeiros. Quarta Nobre, toda quarta-feira tem uma palestra importante aqui na sede do Cresce, na Rua Pamplona, número 1200. Começa às 18 horas. Vai ter agora, saibam como economizar até 350% de impostos. Você sabe que numa venda de imóvel hoje existe o lucro imobiliário. E tem corretor que não sabe calcular. Isso é importantíssimo. Procura essa palestra lá para vocês aprenderem como é que lida. Porque se você fizer uma outra venda dentro de 6 meses, um pouquinho maior o valor do que você vendeu, o cliente não precisa pagar imposto de renda nenhum. Ele vai obter lucro, ele vai ficar super contente e você vai fazer mais uma venda. Então, é muito importante. Esse aqui é como economizar 350%, vou até assistir essa palestra, é quarta-feira. Como é que vai economizar 350% de imposto. Curso de habilitação em vendas de consórcio imobiliário, dia 13. Consórcio imobiliário é um módulo de venda hoje importantíssimo, porque nós podemos usar o fundo de garantia também. Foi aprovado uma lei que usa o fundo de garantia no consórcio imobiliário. Então, a gente vende a cota do consórcio e depois vendemos o imóvel para o consorciado, viu? Então, é um outro nicho importantíssimo. Bom, esses aqui são só esses 3 avisos aqui, mas lá é todo dia, tem 4, 5 palestras no estado inteiro. E se vocês acostumarem a entrar na TV Cresce, vocês vão conseguir acompanhar a maioria. Que vocês puderem estar presentes, estejam presentes. Tudo no Cresce, como o Viana falou, nada é cobrado. Tudo é gratuito. Lá a única coisa que cobra, e cobra mesmo, é a anuidade. Porque é por força de lei e se a diretoria, se o presidente não tomar esses cuidados, ele responde com o bolsinho dele. Então ele tem que cobrar mesmo, então não tem conversa, né? Então a gente lá cobra isso aí. O resto não tem custo nenhum. Se tiver, não é o Cresce que está fazendo. Pode pular fora que não é nada oficial. Certo, gente? Bom, vamos ao que viemos fazer aqui. Eu vou pedir para o Tomita que se dirija à tribuna para ler aí os deveres do corretor perante o pavilhão nacional. O que eu peço a vocês? Que fiquem de pé, com o braço direito estendido ao pavilhão nacional. E olha, espera um pouquinho, e olha, parece que tem uns vereadores, uns edis aí, que estão dormindo. Vamos acordá-los. Ou ele vai falando lá, você repitam com toda a força aí, tá bom, gente? Vamos lá, braço direito estendido ao pavilhão, vamos lá. No compromisso do corretor de imóveis perante o pavilhão nacional. Comprometo-me no exercício de minha cidadania e da profissão de corretor de imóveis a respeitar as leis da República Federativa do Brasil, os regulamentos, normas e orientações São 290. do meu órgão representativo da classe, 290. Você vai ter que... o Cresce, Conselho Regional de Corretor de Imóveis de São Paulo. Comprometo-me a trabalhar com zelo, dedicação e honestidade nas empresas e entidades, tratando com urbanidade e respeito clientes e colegas, guardando ciosamente os segredos que me forem confiados ou revelados. Comprometo-me a trabalhar pelo progresso do mercado imobiliário e pelo direito à moradia para toda a população. Comprometo-me a não me servir da profissão e nunca permitir que ela seja utilizada para corromper os costumes ou favorecer as fraudes. Comprometo-me ainda
empenhando minha honra e dignidade, manter fielmente esse compromisso solene, pois assim agindo, serei merecedor de ótima reputação entre os homens da comunidade em que trabalho, para minha felicidade, de minha família e de minha pátria. Que Deus nos abençoe. Parabéns. Podemos sentar? Obrigado, Tomita. Olha, nessas ocasiões, nós fazemos um diploma aqui lindo de morrer, que é para oferecer para vocês sobre o que acabou de ser dito. Se eu chamar alguém aqui para repetir o que foi dito, o que vai sair? Deus me ajude, qualquer coisa assim, não vai sair disso, né? Ele não vai conseguir repetir isso aqui de jeito nenhum. E por que nós fizemos assim? A gente fazia um papel A4, mas chegou a notícia que o colega estava guardando na gaveta. E aí ninguém lia, nem ele, nem o cliente, ninguém ficava sabendo. Aqui que nós temos obrigações e o cliente vai ver que nós temos obrigações e ele também tem obrigações com a gente, né? Então, isso aqui nós fizemos assim, com a fotografia do corretor, com o brasão, com essas letras góticas bem bonita, colorido, com a assinatura dele. Aí falamos, vamos fazer assim, ele não vai ter coragem de guardar na gaveta, né? Lógico que não. Nós vamos botar isso aqui num quadrinho e colocar lá no ambiente de trabalho nosso, não é verdade? De vez em quando dá uma lidinha aqui, que é muito importante. Esses exemplares aqui, somente para aqueles que fazem aniversário nesse mês de agosto. Calma. Nesse mês de agosto é só passar ali na portaria, onde vocês se inscreveram, onde vocês tiraram aquela foto, e pegar o exemplar daqueles que fazem aniversário nesse mês. Os demais, que quiserem. É simples. Tem um botão lá no site do Cresce, você fale conosco, clique lá e fala assim, ó, eu quero aquele diploma com a minha foto, com a minha assinatura. Nós falsificamos tudo lá. Não é que nós... é que nós temos lá os dados de vocês, todas as fotos, assinaturas, e colocamos e mandamos numa embalagem especial para o local de endereço que vocês têm lá. Atenção, hein? Você viu que eu dei até uma pausa para falar do endereço que vocês têm lá. O endereço é uma coisa importantíssima. Por quê? Quando tem uma reclamação contra qualquer corretor, lá, nós pomos uma R e intimamos o corretor para vir esclarecer antes de abrir o processo administrativo. E o corretor mudou-se. A correspondência vai e volta. O que o Cresce tem que fazer? Que está na legislação. Anunciar no Diário Oficial. Então, nós publicamos no Diário Oficial. Ninguém lê, né? Então, ele não foi notificado. E vai a revelia o processo dele. Corre lá, quem tem razão só a parte que reclamou. E digo aqui para vocês, vocês vão até se espantar, tem uns 36, 40 mil processos administrativos lá no Cresce. Que, olha, a maioria, quem está reclamando não tem razão. O corretor tem razão. E o corretor, às vezes, não é defendido porque ele não toma conhecimento. Ele não pôde se defender. A maioria das vezes, olha que coisa impressionante, o corretor é que tem razão. E, às vezes, a gente está punindo um colega, né? E somos obrigados, ele não se defendeu. O que a pessoa está falando é a verdade. Às vezes está o processo lá no Ministério Público, ele já perdeu a carteira dele, ele nem sabe, né? Quando ele vai ver, já era. Então, gente, vocês assinaram um documento se dando por notificado via e-mail, quando vocês assinaram os documentos. Mudou, vai no Cresce, só vocês que entram no cadastro. Se vocês pedirem, ô Jaime, mexe lá para mim no cadastro, eu não posso. Se vocês me derem uma procuração, tudo direitinho, eu mexo. Caso contrário, eu não mexo. Tem gente que reclama, recebe a carteira, fala, puxa, presidente, a carteira é bonita, mas olha a fotografia, né? Aí o Viana olha,
Mas é você, né? Ele fala, mas eu fiz implante de cabelo, tingi o cabelo, que o homem agora faz de tudo também, que nem mulher, né? Tinge bigode. Então, aí eu tingi, troca a fotografia. Vocês podem fazer isso, né? Não vai botar muito antes, não, né? Troca para uma mais ou menos atual, né? Tem gente que quer botar só aquela de mocinha, né? Não pode, não. Tem que vir. Então, gente, muito cuidado com esse negócio de endereço. O Viana costuma falar que aquela senhorinha que comprou um apartamento de vocês, lá no plantão de vocês, e levou um bolinho de fubá lá, um dia que ela fez uma receita especial que era da tataravó dela, tal, muito delicioso. Ela faz um trabalhinho de crochê para vocês guardarem o celular, leva lá. Ela chega em casa, ela tem um genro. Aí o genro fala assim, foi enganada a sogra. Pronto. Aquilo, como enganada? Não, o corretor enganou. Pode ir lá no Cresce reclamar, ela vai, coitada, ela pensou que foi enganada mesmo, né? E move aquele processo lá contra o corretor e não tem nada a ver. E agora está virando até meio corriqueiro. Que eu trabalho lá na Praia Grande, minha área mesmo, assim, que eu me especializei um pouquinho mais, né? É de administração condominiais. Eu administro bastante condomínio. Tenho um escritório também aqui em São Paulo, que é uma filial, mas eu administro bastante condomínio. E é comum agora, quando se instala o condomínio, lá, na hora que está a primeira reunião, para ver se aprovamos a convenção, o regulamento, aparecer um gaiato lá, no final, e falar assim, ó, aqueles que pagaram comissão para o corretor, é só me procurar que eu recebo em dobro. Entenderam? Isso está comum, hein? Porque teve muita gente que recebeu do comprador a comissão. E o juiz dá. E ele recebe em dobro. Então, nós não estamos aí para tomar prejuízo, certo, gente? Vamos tomar bastante cuidado, ficar muito atento, trabalhar direitinho, para a gente não ter que desembolsar nada. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Olha, eu tenho um dado aqui, muito interessante. Total de corretores, agora, à tarde de manhã, foi 290, agora é 291. Olha, tem um a mais. Sexo masculino, 192, feminino, 99. De manhã estava quase equilibrado. Depois eu vou contar essa história da mulher e do homem nessa profissão, viu? A média geral de idade de manhã era 37, agora é 41. Por isso que eles puseram vocês à tarde. Vocês são mais velhos, né? Eles puseram à tarde. Agora, olha que dado interessante. 118 tem formação de 2º grau em outra profissão. O que eles estão procurando? Ficar rico, milionário, vieram para ser corretor. Só pode ser. Ó, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, história, matemática, nutrição, pedagogia, processamento de dados, publicidade, secretariado executivo, turismo, administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, comunicação social, contabilidade, direito, economia, educação física e assistência social. Você já pensou um plantão desse? Oh, sucesso! O que o cara perguntava, tinha um especialista lá para responder, gente. Não é verdade? Não, o cara não ia ter uma dúvida, falar, não, compro já, né? E se não desse certo, vocês viram aqui, a última, assistente social, ela ia arrumar uma cesta básica para cada um de nós. Estamos garantidos, né, gente? Então, é muito interessante que são os dados de vocês aí, e é bacana essas pesquisas. Bom, gente, nós já estamos partindo para o finalmente da nossa plenária. Foi difícil tirar essa carteira, não foi? Custosa, trabalhosa, e está sendo difícil de tirar ela daqui, não? Você está vendo que eu estou aqui falando, é responsabilidade. Então, nós temos que... Eu vou contar uma história aqui dos tempos atuais, que nós estamos passando aí por um probleminha, né? É uma marolinha que eles falam, depois é um tufão, depois já é, não sei, um tsunami, e daqui a pouco nós estamos embaixo d'água. Olha, gente, nós não trabalhamos com boatos, nós trabalhamos com coisas efetivas, são bens duráveis. Nossa moeda é muito forte, é tijolo. Quem vive de boato é a Bolsa de Valores, que precisa subir e descer, não nós. Nós vendemos coisa de fato. Então, nós temos que fazer o seguinte, estamos em crise? Então, vamos trabalhar 1 a 2 horas a mais por dia. E vamos deixar a crise de lado.
Deixa para eles soltarem boato e nós vamos desmentindo e vamos trocando chuva e vamos trabalhar. Fecha os olhos, trabalha, que você vai ver que dá tudo certo. Não fica atrás de boato, não. Vamos trabalhar que nós vamos... Eu vou contar um casinho da crise de um produtor pequeno rural. Ele morava num sítio, né? Ele era um produtor rural pequeno e ele plantou laranja no sítio dele. E dava bastante laranja, ele não tinha onde escoar. Aquilo ele teve uma ideia. Poxa, eu estou perto da estrada, eu vou fazer uma barraquinha na estrada. Ele fez uma barraquinha na estrada para vender a laranja dele. Só que ele foi mais inteligente ainda. Ele começou a fazer dúzia de 18. Aí ele punha 18, o preço de uma dúzia normal. O movimento dele cresceu de uma tal maneira que ele precisou comprar a produção dos vizinhos deles, que eram pequenos produtores também. Comprava e vendia tudo lá. Já virou um tremendo de um atravessador, negociante, né? E já veio. E tinha um filho que tinha se formado em economia e queria fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Ele já pôde patrocinar. E o filho foi lá para os Estados Unidos, né? E está lá estudando, e ele atravessou para o outro lado, cercava a estrada dos dois lados, o negócio dele é uma beleza, trabalhando que nem louco lá e faturando. Aí o filho telefonou para ele um dia e falou: pai, vai chegar uma crise aí, para com esse negócio de dúzia de 18. Aí ele começou a fazer dúzia de 16. O movimento dele deu uma balançadinha. Ele falou: essa crise vai vir aí, né? Então ele ficou assim. Aí o filho veio visitá-lo. Falou: pai, a crise está bem perto agora. É dúzia de 12. Ele obedeceu o filho estudado, ele era analfabeto, né? Começou a fazer de 12. O negócio dele caiu. Ele não conseguia mais comprar a produção dos vizinhos e nem a dele ele conseguiu vender. As laranjas começaram a ficar lá nos pés, né? Aí ele parou e falou para a mulher: olha, se a gente não tivesse formado o nosso filho, hein, e ele não tivesse avisado dessa crise, ó, nós estávamos roubados. Vocês entenderam o que é a crise, gente? É boato. Simplesmente um falou. Se ele está lá com a dúzia de 18 dele, ele diz: tem crise para ele nunca, né? E estava feliz até hoje. Então essa é a crise. Por isso não dê muito ouvido, não. Vamos trabalhar que nós vamos sair bem. Bom, gente, eu vou já partir para o encerramento. Eu vou pedir para a Vitória, para o Fábio e para o Edgar, que retire os pavilhões do Brasil, de São Paulo e da cidade de São Paulo, por favor. Ficaríamos de pé em sinal de respeito. Podemos sentar? Eu esqueci de falar para vocês do comprometimento ali, né? Quando vocês estavam fazendo o comprometimento, vocês já viram que as coisas simples são tão gostosas? Você viu como é gostoso abaixar o braço aquela hora? Fala a verdade, né? Então, eu até esqueci, mas é importante. Pronto, está formado o time novamente. Bom, gente, como é que é entregue os documentos que vocês vão receber? Nós vamos se postar aqui na frente. O Justo vai dar o prazer de entregar o documento para vocês. Vocês vão passar aqui, pegar o restante dos documentos e, se quiserem ficar, será um prazer para nós. Se não quiserem ficar, podem ir embora, cuidar da vida de vocês, que é normal isso aqui. Eu convido para ficar, vou dizer para vocês sinceramente, viu? Não fica um aqui dentro. Eu não sei, corretor é um negócio impressionante. Ele já sai daqui, ele recebeu, ele já está ligando para algum cliente. E já quer fazer negócio, quer vender para a mãe, para o tio.
Vamos com calma aí. Então, mas eles vão embora, não fica ninguém. Então, antigamente tinha aplausos aqui, hoje não tem mais aplausos. Sabe por quê? Esses aqui da frente, quando estava a casa cheia, saiu até peito estufado, né? Os reis da cocada estavam aqui. E os últimos, o cara vinha até assim, né? Bom, vamos acabar com isso, não tem mais aplauso, né? Vamos deixar todo mundo por igual. E aqui no Cresce é interessante. A gente faz uma chamada ali e assim, a ordem é de chegada. Aquele que chegou primeiro vai receber primeiro. O que chegou por último vai receber por último. Aqui não tem nada desse negócio de os últimos serão os primeiros. Nunca. Aqui, primeiro é primeiro, os últimos são os últimos. Eu queria deixar uma última mensagem aqui para vocês, que não é minha, é do nosso presidente Viana, ele sempre fala e eu acho que é importante repetir. Ele diz o seguinte, em todos os livros, qualquer que for a religião, diz lá que o homem é a imagem e semelhança de Deus e que Deus se manifesta nesse mundo material através de nós, seres humanos, quando nós permitirmos. Então, ele fala assim, por que não aproveitar aquela hora que nós estamos com os nossos clientes lá sentados, frente a frente, deixar Deus se manifestar ali, que as pessoas vão perceber o tratamento, a maneira, né? O nosso vai vir garantido, e aquele dinheiro ganho dessa maneira, ele rende, a gente compra coisas boas, as coisas que a gente compra, que nem aquela geladeira de antigamente, né? Durava 70 anos, 80 anos, né? Então é coisas boas mesmo, que aquele dinheiro vale a pena, né? Porque ele é um dinheiro honesto. E ele diz o seguinte, se alguém for apontar para nós, na nossa cidade e no nosso bairro, como é que ele vai poder apontar? Ah, vai ali um cidadão de bem, um cidadão honesto, ele não pode falar outra coisa. Aí, eu acho que vai ser o ápice desse corretor. Eu acho que aí nós chegamos ao que nós queríamos, que o corretor é um elemento necessário na sociedade. A hora que chegar a isso, a pessoa vai notar, ela vai falar assim, não, eu vou procurar um corretor, porque o corretor é que vai poder me trazer tranquilidade. Muitas pessoas não procuram o corretor e acabam fazendo negócio direto e se prejudicam, viu, gente? É demais os prejuízos que eles tomam. O corretor toma todos esses cuidados, tem lá a sua participação, a sua comissão no negócio, que não é nenhum absurdo, né? E para tranquilizar essa negociação dentro da nossa profissão, que ela é necessária. E nós temos que começar a adquirir essa credibilidade. Outra coisa, tomem cuidado com a comissão de vocês, gente. Só nós que podemos valorizar a nossa profissão. Mais ninguém. O resto quer depreciar. Depreciar para não te pagar, né? Eu costumo falar, inclusive, que corretor é meio boboca. Corretor é muito bonzinho, viu, gente? Corretor é bonzinho demais. Eu cito um exemplo aqui. Se vocês tiverem um amigo médico que estiver lá no clube no final de semana batendo bola e você teve uma luxação no braço, aí você fala para ele, ô doutor, estou com uma dor aqui. Ele não te examina, não. Sabe o que ele fala para você? Fala, ó, vai segunda-feira lá, fala com a Abigail. A Abigail é a secretária dele, que está naquela mesinha assim, que fica entre a entrada dele e você. Você não entra lá se você não pagar. Não é verdade? Ele é teu amigo. Invertemos esse papel. Você é corretor? Puxa vida, quanto vale a tua casa vale tanto? Acabou, corretor. Meu Deus do céu, o que custa falar para ele, ó, doutor, sabe, a avaliação precisa umas coisas técnicas, eu preciso examinar com cuidado sua casa e tal. Passa segunda-feira, fala com a Terezinha, a nossa já não é a Abigail, né? Fala com a Terezinha, ó, anota o nominho dele, cobra e nós vamos lá fazer avaliação para ele, gente. Nós temos esse conhecimento, caramba, e não aproveitamos, nós já estamos, vale tanto, que é isso? Vale, peraí, eu preciso analisar, ver se não tem nenhum vazamento, eu preciso olhar, ver as esquadrias, né? É essa aí. Então vamos aprender isso, certo, gente? Olha, os documentos que vão ser entregues para vocês, senão vocês vão me xingar, fala, esse cara está me segurando aqui, não sei até quando. Vocês vão receber uma pasta dessa, dentro da pasta tem um cartão de regularidade profissional, que é o cartão de identidade. Foi distribuído um fitilho, que é para vocês colocarem,
Se mostrarem para o cliente não precisa perguntar se são corretores, ele vai ver aqui. Tem gente que reclama aqui, gostava daquele outro maior. Não sei porquê. Esse dá para ver, viu, gente? Não tem nada que ele é maior, mas aquele lá te proibia, né? Esse aqui não. Esse aqui você vai olhar até por cima do vizinho. Dentro dessa pasta, vocês vão receber um certificado de regularidade, do mesmo tempo do cartão. Como é que esse cartão é feito? Todo ano ele é trocado. Quando vocês acabam de pagar, que é 31 de março, o último prazo para pagamento da nossa anuidade, vocês já podem solicitar que o sistema imite automaticamente. Só não manda, para não cair em mãos erradas. Então ele fica aguardando vocês confirmarem o endereço. Quando vocês confirmam o endereço, nós remetemos para vocês no endereço de correspondência, certo? Então vai lá para o endereço de vocês, para vocês trocarem todo ano. Que hoje, para entrar num condomínio, principalmente, sem isso aqui, não entra em lugar nenhum, viu? Eles já gostam de barrar a gente. Se eles estão autorizados, então, eles param nós como uma metralhadora ainda, viu? É brincadeira. Bom, vão receber um certificado de regularidade, um informativo aqui para quando vier um inspetor, não trate ele como um fiscal. Ele é um inspetor. Ele está ali para ilustrar vocês em alguma dúvida que vocês tiverem. Ele vai fazer a fiscalização de rotina, mas não quer dizer nada. Tem uma cartilha de fundo de garantia, tem uma revista do Cresce e tem o certificado de participação dessa plenária aqui, de compromisso público, certo? Essa revista aqui do Cresce, guardem que ela tem informações. A gente já faz numa revista, não faz num jornal, que é para poder facilitar vocês guardarem. Vai ter também um prisma igual esse, para colocar em cima da mesa, com o código de ética da nossa profissão. São 10 itens. Ele é ilustrativo, quem lê esse código se dá melhor do que quem não lê. Parece que é punitivo e não é punitivo. Ele é orientativo. E tem também a tabela de honorários aqui embaixo. Respeitem essa tabela, que ela já tem 70 e poucos anos de existência e no judiciário, quando nós vamos discutir qualquer honorários nossos, o juiz se baseia nela, certo? E se vocês não obedecerem, vocês estão infringindo uma ética com o seu colega. Eu pratico o meu 6%, você não pratica, você está fazendo concorrência desonesta comigo. Eu posso te entregar lá no Cresce e você receber uma punição dura. Então, também, por inteligência, vamos usar a nossa tabela. E vamos receber também aqui, junto, esse quadrinho aqui, parece aqueles lançamentos de filmes, né? Isso aqui vocês podem imprimir, quem tiver aquela máquina A3 colorida, vocês podem imprimir isso aqui, é só baixar no Cresce. É aquela foto que vocês tiraram lá. Está toda a turma de vocês assim, sabe? Que nem vai ser um negócio bonito. Tem gente que não gosta de ser fotografado e não gosta de publicar a foto dele. É só pedir lá, eles tiram na hora, não publica, viu, gente? No Cresce nós obedecemos tudo lá, não saímos fora do regulamento e nada. Quem não tiver querer pedir lá no Cresce, nós imprimimos lá no Cresce e mandamos para o endereço de correspondência de vocês, certo, gente? Vai lá para o endereço de vocês, sem problema nenhum. E, finalmente, um pin de lapela, que nem esse aqui que eu estou usando, né? Para poder se identificar como corretor. Está aqui, Cresce São Paulo, ele é dourado, pesado, muito parecido com ouro, mas não é ouro. Então, naquele dia lá que vocês estiverem no plantão chuvoso, olha, não adianta nada. Vocês não vão fazer dinheiro com isso, de jeito nenhum. Então, vamos esquecer. Certo, gente? Nós, do Cresce em geral, funcionários, diretoria, todo mundo do Cresce, deseja que esses sejam os documentos para completar aquilo que vocês queriam na vida. Que sejam os documentos que possam trazer a felicidade tão esperada de vocês e para a gente também. Que vocês honrando cada vez mais a profissão de corretor de imóveis, nós também somos beneficiados. Nós somos os únicos que temos os mesmos nomes. Nós somos todos corretores de imóveis.
Então, a pessoa não consegue identificar a gente. Ah, foi um corretor de imóveis, pronto. Ah, o corretor de imóveis que fez, pronto. 5 minutos na televisão lá, falando o que o corretor fez, e a gente paga uma publicidade violenta para dizer como que o corretor é, mas não consegue atingir aqueles 5 minutos lá que denegriram a nossa imagem. Então, as nossas atitudes, elas têm que ser corretíssimas. Aí nós não vamos ter nenhum tipo de problema, certo, gente? Então, que vocês sejam bem felizes, alcancem as metas que vocês planejaram para vocês. E que sejam também um instrumento de paz para a nossa nação dentro do mercado imobiliário. E eu vou fazer aqui um pedido para vocês. Como não vai ter aplauso, né? Eu gostaria de deixar consignado aqui um agradecimento a Deus por Ele ter permitido nós estarmos aqui vivos e presentes. Uma satisfação nossa, de vocês, num dia muito importante para vocês. Então, que a gente fizesse através de uma saudação bem calorosa. Obrigado. Vitória Bueno Maruca, Fábio Eduardo de Campos, Edgar Begolin Fernandes da Silva, Olavo Pereira Peixoto, Danilo Nazareno Dutra, Fabiana Keiko Tamashiro, Manuela Pereira Elias, Jairo Rocha, Renato Corrêa da Costa, Fernando Zorzi, Luiz Gustavo Niel de Carvalho, Jorge Luiz Valentim, Silvoneides Fernandes Pinto, Eugênia Maria Pereira da Silva, Leandro Paixão Cidade, Ariane Galo, Luiz Carlos Suzuragan, Daniela Aparecida Menegolo Maurício Silva, João Pedro Freire da Silva Olomote, Oliveira da Silva Reis, Vanderlei Santiago, Dorothy Liberato Tadei, Paulo Sérgio Palulo, Antônio Luiz Sanfins, Johanna Michele Marchetti, Alexandre Aparecido Belesso, Franklin Hernani de Souza, Olívia de Alfredo Barbosa, Homerson Pereira Targino, Adiel Gomes da Silva, Caio Henrique dos Santos, Edmar Souza de Almeida, Adriana Tereza Matrone, Josias Maurício Silva, Fernando Gomes da Silva Júnior, Dirk Ernest Boisen, José Antônio Cavalheiro, Tiago de Carvalho Ples, Maurelúcio Bostich Silva, Paulo Sérgio Pontelli, Margarete Aparecida Crevillari, Simone Morbeck Gonçalves Massambani, Wellington Bertoldo Rocha, Renan Schumacher Ferreira Gomes, Leandro de Lima Ribeiro de Souza, Sandra Garcia de Oliveira, Tiago Costa Salviano,
Luciana Jamar, William Gonzaga Cavalcante, Mário Luiz Paulelli Mariucci, Karine Penedo Pinto, Robson Rodrigues, Roseli Odete de Souza, Cláudia de Oliveira Marques, Manuel Alves Norteiro Cruz Neto, Fernando da Cunha Tisse, José George Gil, Donizete Benedetti, Denis Comassi Ferreira, Daniel Varela, Oscar Aquil Dói, José Valdemar Soares Lessa, Marcelo Edgar de Souza, Celso de Almeida e Silva, Anderson Ramos Fusisca, Leslie Ramos da Silva, Ricardo Grola, Adriano Maran de Oliveira, Antônio Carlos da Silva Santana, Osmar Ferreira, Luiz Aparecido Sana, Urias Moreira Júnior, Marley Cristiane da Silva, Ariane Brito Camargo, Tiago Luiz Borges Cordeiro, Maria Inês Berto, Matheus da Silva Nogueira, Luz Geile Poveda Martinez, Tiago Companheiro da Cruz, Juliana Castilho Pelizon, Edson Tadeu Pelizon, Marco Antônio Soares Braga de Oliveira, Ana Paula Ferreira de Casais, Silvânia Salles da Silva Oliveira, Décio Maurício Dourado, Thales Ferreira de Oliveira, Júlio César Mansani, Fábio Paulo de Souza, Ana Maria Perrode Paladino, Rosana de Andrade, Ângela de Jesus Santos, Cláudia Cristina Hernandes, Simone Aparecida Barbosa Belucci, Rogério Aparecido Dias da Silva, Fernando Alexandre Marques, Adriana Cristina Ribeiro Cardoso Ferreira, Jamil Chala, Sérgio Bardesi, José Jefferson Ribeiro, Rosângela Pimentel Rosa Cláudio, Maicon Freitas Alucino, Fábio Rodrigues da Silva, Pedro Périco, João Batista Périco, Daniel Gonçalves da Silva,
Eliane Cristina Nascimento de Barros, Jefferson Soares do Nascimento, Eliana Aparecida Gonçalves, Jair Medeiros Ramos, Ronaldo de Moraes Júnior, Antônio Pereira dos Santos, Lucas Silva dos Santos, Marcos César Peçanha, Eunice Soares da Silva, Débora Cristina da Silva Santos, Daniel Silvestre da Silva, Alcineia Moraes de Lima, Fátima Donizete Sampaio Costa, Fábio Pereira dos Santos, Camila Alencar Martins Vitoriano, Fátima Zéia, William Nunes Dias Tiepo, Rodrigo Ribeiro da Silva, Osmarie Cristina Jorge de Santana, José Rivaldo Ribeiro de Souza, Nilton de Lima Júnior, Maria Amélia Oliveira Martins Pereira de Almeida, Wellington Vieira Coelho, Alexandre Rodrigues Paulino, Marcos Tadeu Bedeste, Agno José da Silva, Simone Lima Alves, Silvia de Almeida Russo, Gláucia Paulino de Oliveira Flaco, Demóstenes Cavarrata Flaco, Gustavo Belete Trementoso, Maurício Martins Batista, Marcos César Esteves Silva, Fabiano Alves Caetano, Paulo César de Freitas Ferreira, André Luiz Falaharo, Raul Eduardo Riso Lopes, Paulo Gustavo Arca Cruz, Rodrigo Ribeiro de Paiva, Arthur José Barreto Ribeiro Dias, Regiane Cavesso, Antônio Rodrigues Dias Filho, Silmara Aparecida Marques de Oliveira, Simone Cristina da Silva, Carlos Alberto Coelho, Alexandre Reginaldo Quintiliano, Aguinaldo Luiz Caneira, Sandra Aparecida da Silva Iune, Fábio Paulo de Oliveira, Luiz Guilherme Baraldi Laraia, Marta Moreira Pessoa, José Ribamar Oliveira Machado, Rodrigo Gustavo Nicoletti, Eric Vander de Oliveira Nascimento, Mário Pires Filho, Luana Maria Gomes dos Santos, Rodrigo Paulino dos Santos, Janaína Mendes Teles Basile,
Rosmarie Amaral Marangon, Paloma Rodrigues Barros, André Luiz Coutinho dos Reis, Sérgio Luiz Piscioneri, Maria Benedita Alves Corunha, Adalton Simeão de Melo, Paulo Emerson Fernandes, Amanda Lopes de Oliveira, Cleiton César Ramalho, Djalma da Cruz Oliveira Carvalho, Daniela Franco Moraes, Robson Ribeiro de Deus, Ricardo Espigato Abato, Zilda Maria Pelizaro Silva, Lucas José Bragança Eanes, José Ernesto Tavares, Jurandir Evangelista de Souza, Ana Karina Sumor, Jair Carlos de Carvalho Filho, Paloma Soares Matos Santos, Ed Carlos Duarte, Maria de Souza, Diogo Mian de Almeida, Regiane Jesus Batista da Silva, Cíntia Leão Bezerra, Ronaldo Torres dos Santos, Felipe de Souza Crescino, Manuel de Almeida Neto, Alberto Bernardo Menderson Miranda, Carlos Alberto Gadi, Carlos Alberto Gonçalves Shizawa, Silvano Paula da Silva, Leonardo Bertagini Vicente, Douglas Rafael de Lima Oliveira, Ricardo Tóquio Murique da Silva, Sônia Maria dos Santos, Marco Antônio Ribeiro Janeiro, Marli de Santa Ana Braga, Maria Neuma da Silva, José Cláudio Vera Pinheiro Júnior, Juramir Divino Batista, Paulo Donizete do Amaral, Débora Raquel Gonçalves Amato, Isael de Holanda Cavalcante, Renato Aparecido Cubas Ferreira, Cláudio Roberto Campagnoli, Luiz Fidelis dos Santos, Silvio Pereira dos Santos, André Eduardo da Silva, Oswaldo Florio Filho, Washington Luiz da Costa Cordeiro Júnior, Nancy Thelma de Almeida, Eliana Guerra da Cruz, Dionísio Andrade da Silva, Lucas Tadeu Bezerra de Moura de Souza,
Graciane Alves da Costa, Karen Fernandes Pereira, Kael Santiago Castro, Valdevir Serafim Correia, Denise de Jesus Ribeiro Crepaldi, Zulmira Oliveira da Silva, Nelson dos Santos Moura Júnior, Charles Luques Camargo, Thaís Marques, Leonardo Matheus Cardel dos Santos, Carlos Henrique Porto, Anísio Alves Lucas, Alisson Soares Garcia, Gilson Leite de Oliveira Pereira, Adelson Miranda da Costa, Elizabeth Nisseri, Carlos Roberto Veríssimo Júnior, Michele Matos de Oliveira, José Marcos dos Santos, Lucélia Antônio Caputo Mariano, Valfran Pires dos Santos, Flaviana Nunes de João Sacha, Erasmo Carlos Osório Borges, Carlos Roberto Marques, Sheila Cardoso de Oliveira, Evelyn Anália de Queiroz, Maiane Silva Moraes, Wilson Carlos dos Santos, Luiz Marcos Oliveira de Matos, Raquel Zimmermann, Edson Fernandes, Luiz Gustavo Sacomani Beroni, Carlos Alberto Seiki Guzgen, Daniela Elane Fossalusa do Nascimento, Daniel do Carmo de Melo, Desirê Barlas Vieira, Luana Guerra de Petro de Andrade, Magda Regina Pérez, Everton Ribeiro Paiva Filho, Luiz Alexandre Januário, André Luiz Camargo Barbosa, Selma da Penha Oliveira Morgado, Michele Adelaide Carolino dos Santos, André Luiz Portugal, Adileia Campos de Souza, William Alves da Mota,
Eva Dionísia Martins Sardinha, Rodolfo Cardoso Faria, Roberto José Graço, Eliana Silva Brito, Solange de Oliveira Bertola, Celso Aparecido Vieira, Renan Jim Urata, Caio Silva Nicolau, Fábio Silva Garcia de Figueiredo, Zaqueu Borges dos Santos, Clemilda Moreira Martins, Claudemilson Evangelista dos Santos, Terezinha Neves da Silva Paleta,